Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Que bom contar com a sua companhia na noite desta segunda-feira. Eu já te conto agora quais são os destaques do programa de hoje. Semana tem feriado do Dia do Trabalhador. O que há para comemorar? CCJ da Câmara dá aval à proposta que acaba com a escala 6x1. Campanha salarial. Pautas protocoladas. E agora, quais são os próximos passos? Quem me acompanha na condução do programa de hoje é o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos assistem. Vamos iniciar mais uma semana aí com vários assuntos, várias notícias para toda a população em geral. Hoje é segunda-feira, 27 de abril de 2026 e o programa Voz do Trabalhador já começou. O Brasil deve crescer 1,9% neste ano, 2% no próximo e continuar nesse ritmo nos anos seguintes, com pequenas oscilações, segundo projeção divulgada pelo Fundo Monetário Internacional, FMI. No ano passado, o avanço foi de 2,3%, em mais uma das pequenas variações observadas na última década. Como tem sido frequente, o crescimento brasileiro ficará abaixo da média das economias emergentes e em desenvolvimento, preparadas para crescer, segundo técnicos do fundo, 3,9% em 2026 e 4,2% em 2027. A expansão desse conjunto de economias será liderada, como tem sido normal neste século, pela China e pela Índia. A expansão econômica do Brasil continuará limitada pelo baixo investimento produtivo, próximo de 18% do PIB, e frequentemente inferior a essa taxa. Na economia brasileira, os valores investidos em meios de produção raramente superam esse padrão. Em outras economias emergentes e em desenvolvimento, têm sido registradas com frequência taxas igual e até superiores a 20%. A gestão deficiente das contas públicas e a escassez de planos e projetos têm prejudicado o investimento governamental. Na área privada, juros muito altos e a insegurança econômica têm dificultado a aplicação de recursos em finalidades produtivas. Mobilizar capitais em instalações, máquinas e equipamentos é bem mais fácil quando são melhores as condições de previsibilidade e de segurança econômica. Temos sim potencial para crescer, mas ainda muitos limitadores, não é mesmo, Marcelo? Lívia, exatamente, temos sim um potencial para crescer, porque o Brasil tem um povo trabalhador. O que não podemos reclamar é que o povo brasileiro, nós sabemos trabalhar. Nós temos uma capacidade, o Brasil tem uma capacidade de produtiva, tem uma indústria, uma agricultura muito forte e um mercado interno muito grande. E isso por isso que nós conseguimos aí tá produzindo tudo que nós queremos aqui no nosso país. Mas o crescimento ainda fica travado, Lívia, por falta de investimento dos empresários. E um dos assuntos que os empresários sempre reclamam é o quê? O juro alto. O juro de 14,75, que nessa semana nós temos a super quarta, que fala que o Banco Central vai avaliar se vai manter ou diminuir ou aumentar os juros, tá? É uma dessa situação. Nós temos também uma insegurança econômica muito grande e pouca valorização na produção. Tem muita gente que não valoriza os produtos próprios brasileiros, tá? Às vezes busca sempre de fora. E quando a economia cresce pouco, quem sente primeiro somos nós, trabalhadores e trabalhadoras, tá? O crescimento, quando ele não cresce, ou o crescimento é menos, o que acontece? O salário também diminui. Aumenta a pressão dentro das empresas. Porque o pessoal fala, não posso dar aumento porque não estou vendendo, não está crescendo, então tem esse receio da parte dos empresários também, tá? Então por isso que o crescimento econômico precisa vir junto com a valorização dos trabalhadores. A empresa cresce, os trabalhadores têm que crescer junto com as empresas para ter uma valorização geral. Marcelo, agora eu quero chamar a atenção sua, de quem está nos assistindo, sobre a questão da ultratividade. A gente já falou em outros programas sobre isso,
mas prestem atenção nessa matéria. O ministro Nunes Marques, do STF, julgou procedente reclamação constitucional para cessar decisões da Justiça do Trabalho que haviam determinado a reintegração de empregado com base em cláusula de convenção coletiva já expirada. O relator entendeu que os atos contrariam o que foi decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, de número 323, ao atribuírem ultratividade à norma coletiva não vigente à época da dispensa. A controvérsia teve origem em ação trabalhista na qual foi concedida a tutela antecipada para reintegrar empregado demitido em julho de 2025. A decisão se baseou em cláusula de convenção coletiva que garantia a estabilidade ao trabalhador vítima de acidente de trabalho com redução da capacidade laboral. Segundo a empresa, a norma coletiva que previa a garantia de emprego havia perdido vigência em 2022 e não foi reproduzida em instrumentos posteriores. Por isso, sustentou que não poderia haver prorrogação de seus efeitos sob pena de violação ao entendimento do STF na ADPF 323. Ao analisar o caso, o ministro Nunes Marques concluiu que as decisões reclamadas desrespeitaram o entendimento firmado pelo STF, que declarou a inconstitucionalidade da ultratividade das normas coletivas e afastou a aplicação da súmula 277 do TST. Segundo o relator, a Corte já estabeleceu que cláusulas de convenções e acordos coletivos não se incorporam definitivamente aos contratos de trabalho, tendo vigência limitada ao prazo previsto no instrumento coletivo, salvo nova negociação. Marcelo, explica para o pessoal o que é a ultratividade. Vamos lá. Ultratividade, como diz, não tem, porque na Reforma Trabalhista de 2017 diz, não tem ultratividade. Quando diz que ultratividade seria o quê? É quando uma cláusula de acordo ou convenção coletiva continua valendo mesmo do fim da sua vigência do instrumento, quer dizer, do acordo ou convenção coletiva, até que nova seja feita. Só que o artigo 614, o parágrafo 3º da CLT, que foi modificada, diz: não tem ultratividade. Venceu a convenção ou acordo coletivo, não tem mais validade. Então, por isso que o Supremo determinou que perdeu a ação, porque já estava vencido, então não tem essa garantia. Por isso que nós falamos na Assembleia, não tem garantia, gente. Vamos ter que buscar a renovação. Venceu, perdeu, começa do zero. Qual a diferença entre uma convenção coletiva vigente e uma com efeito ultrativo? Vamos lá, a convenção vigente é que está dentro do prazo de validade. Já o efeito ultrativo seria a continuidade do mesmo instrumento, que seria o vencimento. O Supremo Tribunal entendeu que não tem ultratividade devido à lei diz que não tem. Então era para ter, a ultratividade é para continuar, só que foi retirada, então não tem, tá? Então essa é a diferença. Venceu o prazo, acabou. Exatamente como é um aluguel. O que o trabalhador perde quando não há ultratividade? Ele perde a segurança dos seus direitos conquistados em negociação, pode deixar de valer se não for renovado, tá? Isso mostra a importância do que o sindicato esteja forte na negociação e dar rapidez ou assinar uma ata que nós falamos que é garantia da database, que não retire nenhum direito do trabalhador. Os benefícios como vale alimentação, plano de saúde, eles podem ser retirados após o vencimento da convenção? Sim, Lívia, pode, porque até o próprio Supremo está dizendo que venceu. A pessoa não tem a estabilidade, imagine todos esses benefícios que o sindicato conquistou, que não está na lei. O que nós estamos falando aqui é tudo que não está na lei, é conquista pelo sindicato. Então, venceu, você perde tudo, até você corre esse risco aí de, na hora da renovação, o cara falou, eu não quero mais isso. É uma discussão e é uma negociação que tem que ser feita. Como a ausência da ultratividade afeta o poder de negociação dos sindicatos? Enfraquece a negociação porque o sindicato precisa lutar para renovar tudo
de novo. Então, começar tudo de novo. E na premissa de começar do que nós já temos. Essa é a premissa do sindicato, é começar o que nós temos. Se você tem um ticket no valor X, nós vamos na premissa de começar naquele valor. Porque, via de regra, terei que começar do zero. Tá? Então, por isso que nós estamos aqui dizendo que tem que reforçar essa situação para não esperar ficar 3, 4 meses, porque chegar lá na frente e falar, eu não quero mais negociar, vamos pagar o que está na lei, o trabalhador perde todos os benefícios que não tem na lei, que é o caso que não tem no acordo coletivo de trabalho. O Marcelo aqui, ele fala na decisão que o empregado foi demitido em julho de 2025 e a garantia do emprego tinha perdido vigência em 2022. Por isso que é importante quando o sindicato renova um acordo, né, faz um acordo, coloca lá manutenção das demais cláusulas coletivas do acordo anterior. Exatamente, para manter toda essa situação. Porque quando ele traz esse assunto, ele não está dizendo porque venceu somente porque no prazo, mas está dizendo, na hora que entrou com a ação, no período, vamos dizer, data base que vence agora, dia 30 de abril, que é a data base 1º de maio, então ele está dizendo, venceu naquela data, não tem o direito mais de reivindicar, mesmo que fosse no mesmo ano. Tá? Mas porque a data não foi colocada no acordo, né? Exatamente, no que não foi renovado, não foi colocado. Sim. Ô Marcelo, só para a gente entender, quando vocês fazem as assembleias, né, para começar a campanha salarial, enfim, quando fala lá garantia da database, já é uma segurança para o trabalhador? Sim, nós damos a publicidade, inclusive porque nós fazemos todo um rito. Nós não convocamos uma assembleia do achismo, não. Nós publicamos o edital conforme o artigo 612, convocando para a Assembleia para fazer acordo com convenção coletiva. E lá tem os requisitos, a forma que vamos lá. E a gente lá falamos que, porque geralmente os RH, os gerentes, acompanham as assembleias e nós deixamos bem claro, enquanto não renovar o acordo coletivo de trabalho, que não se retire nenhum direito dos trabalhadores, até que seja renovado. Então essa é uma posição que nós já colocamos e aí na mesa de negociação aí nós fazemos, depois de que entrega a pauta, a primeira reunião, nós já garantimos uma data base com isso, com todos esse respaldo. Certo. E agora um recado para quem está nos assistindo, para os empresários. Estão abertas as inscrições para os empresários que desejarem expor a sua empresa na tradicional Festa do Porco e Festival Nacional de Viola, que acontece tradicionalmente em julho, no bairro do Quilômetro 7. Então, essa é uma oportunidade, uma vez que a exposição é de graça. Se você é empresário, tem uma pequena, uma grande empresa, média empresa, queira mostrar os seus produtos, você que é de Catanduva região, a inscrição pode ser feita até o dia 30 de junho, pelo telefone 17 3531 9199. Então, se você tem interesse, entre em contato por esse telefone, 17 3531 9199. Agora a gente vai fazer uma breve pausa e já volta. Há quase 4 décadas, o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região está na linha de frente da luta pelos direitos dos trabalhadores. Afinal, direito não se ganha sozinho, se conquista, se defende e se amplia. A lei não garante benefícios como ticket alimentação, cesta básica, plano de saúde ou participação nos lucros. Tudo isso é resultado da força da organização sindical nas negociações. E a luta vai além. O sindicato atua para garantir respeito, dignidade e ambientes de trabalho livres de assédio. Aqui, o trabalhador não está sozinho. Tem atendimento jurídico gratuito, convênios que fazem a diferença e apoio de verdade. E também tem qualidade de vida. Ranchos em Sales e Borborema, estrutura completa para você e sua família, além de parcerias para lazer e descanso. Ser sócio é fortalecer essa luta, é garantir conquistas hoje e proteger o amanhã. Não fique só, fique sócio. Sindicato da Alimentação de Catanduva, a voz que defende você.
o programa Voz do Trabalhador está de volta. E agora, para falar da campanha salarial do primeiro semestre, que segue aí a todo vapor. Mas surge aí uma questão. As pautas foram entregues aos patronais. E aí, Marcelo, podemos dizer que essa fase burocrática acabou e agora que é a hora da verdade mesmo, o próximo passo são as reuniões propriamente ditas? Exatamente, Lívia, as pautas foram entregues do primeiro semestre formalmente, tá? Agora começa a fase mais importante, a negociação em si, aí vem as cobranças e as pressões. A pauta representa a voz dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ali estão todas as reivindicações por reajuste digno, aumento salarial, manutenção de benefícios e avanço das cláusulas aí sociais. Já existe alguma rodada de negociação marcada ou isso deve acontecer apenas depois que sair o NPC de abril, que deve ser divulgado aí em meados de maio? Lívia, normalmente muitas negociações avançam depois da divulgação do NPC de abril, que vai ser publicado pelo IBGE no dia 12 de maio, tá? Então, mas lembrando que isso serve como referência para a data base, tá? Mas o sindicato não fica parado. A pauta protocolada, o diálogo já começa e várias reuniões já aconteceram aqui na nossa base, tá? Mas não como convenção coletiva de trabalho. Vamos lá, já temos a primeira rodada de negociação, tá? Da convenção coletiva de trabalho do setor de sucro, que será amanhã, dia 28, às 10 horas, em Rio Claro. E no dia 30, nós temos também a primeira rodada do setor de frios, às 10 horas, na FIT-ASP, em São Paulo. Então, já tem essa agenda aí, já com a primeira rodada. Quanto aos acordos coletivos de locais, se algumas empresas já estão nos procurando, já estamos alinhando alguns pontos aí, e assim que tiver qualquer informação importante ou proposta que seja ideal para os trabalhadores, nós vamos levar até o conhecimento na Assembleia para aprovação ou não do acordo coletivo de trabalho. Bom, então suco, primeira rodada amanhã às 10 horas e frio dia 30 às 10 horas. Às 10 horas em São Paulo. Bom, vamos aguardar aí essa primeira rodada que comecem as choradeiras. A Whirlpool, multinacional que controla as marcas Brastemp e Consul, oficializou a transferência para Rio Claro, no interior de São Paulo, da produção que mantinha em Pilar, na Argentina. A decisão foi aprovada pelo Conselho da Companhia no dia 20 de abril deste ano e comunicada ao mercado pela operação brasileira do grupo. Em comunicado oficial ao mercado, afirma que a mudança faz parte de um processo de eficiência operacional, otimização da capacidade instalada e alocação de recursos. Na prática, a medida consolida o fechamento da planta argentina, comunicada ainda em novembro de 2025. Uma importante notícia para o Brasil e para o interior de São Paulo, né? Desenvolvimento, geração de emprego. Exatamente, Lívia. É uma notícia muito importante para o interior de São Paulo. Toda vez que uma indústria se amplia no Brasil, isso significa o quê? Emprego, renda e desenvolvimento aí naquela cidade, no município. Mas nós sempre fazemos um alerta aqui. O desenvolvimento de verdade não é só trazer a empresa, não é só gerar uma boa produção, mas sim gerar um emprego digno de quê? De segurança, de respeito, de boas condições de trabalho. A indústria forte precisa caminhar junto com o trabalhador. E aí eu chamo a atenção aqui aos trabalhadores que estão nos assistindo. Você sabia, Lívia, por que eles vieram para o Brasil? Teve essa curiosidade para saber? Tá tendo uma debandada da Argentina, né? Então, exatamente isso. Não sei se você sabe, como nós passamos por uma reforma trabalhista em 2017 no Brasil, recentemente passou-se na Argentina, tá? E na Argentina foi grave. Quando a gente está falando para redução da jornada para 40 horas, lá eles estão aumentando para 48, tá? E aí ocorreu uma greve lá na Argentina, os trabalhadores não aceitaram essa situação, tá? Então, essa reforma que aconteceu lá deu a liberdade para os empresários fazerem várias coisas contra os trabalhadores.
Então, a lei permite organizar a jornada mais ampla, então, aumentando a jornada, e que pode levar o período de mais horas trabalhando. Além disso, facilitou as demissões, Lívia, ampliou o contrato de experiência e deu mais força para os acordos coletivos individuais. Você quer trabalhar comigo dessas condições, você assina aqui, você entendeu? É acordo individual. Então, hoje a experiência no Brasil é 90 dias, ela está aumentando, 90 mais 90, então o trabalhador ele fica inseguro, tá? Então, na prática, essa é uma mudança que as empresas ficou muito preocupadas, porque não vai achar gente para trabalhar. Se no Brasil não está tendo, por que a Argentina é diferente? Nós somos brasileiros, nós esgotamos, nós cansamos, nós precisamos de descanso, tá? Então, isso é um alerta para o trabalhador, que nós não podemos aceitar de maneira nenhuma mexer mais na nossa lei. Por isso que veio para cá, tá? Porque aqui no Brasil nós temos leis e temos sindicatos atuantes. Bom, e por falar em aí, excesso de jornada, pressão, né? Temos o assunto da NR1 que, ao que tudo indica, entra mesmo em vigor a atualização dela agora em maio. Essa recente atualização da norma que estabelece as diretrizes gerais de saúde e segurança do trabalhador no Brasil não criou um novo problema nas empresas brasileiras. Ela apenas tornou impossível ignorar algo antigo, a forma como o trabalho é organizado. Durante muito tempo, a saúde mental no ambiente corporativo, ela foi tratada como um tema relevante, mas periférico, né? Visto assim, muito que raramente. Agora ganhou espaço em campanhas e iniciativas de bem-estar, mas raramente influencia decisões estruturais sobre metas, carga de trabalho, gestão e liderança. O que a atualização da norma faz é mudar esse ponto de equilíbrio. Ao incluir a forma mais explícita os riscos psicossociais no escopo da saúde e segurança do trabalho, a NR1 eleva o tema a um novo patamar. Estresse crônico, sobrecarga, pressão constante e falhas de liderança deixam de ser percebidos como questões subjetivas ou individuais e passam a ser reconhecidos como riscos organizacionais que devem ser identificados, avaliados e gerenciados. Marcelo, você acha que a atualização da norma ela é um teste para a gestão da empresa? Lívia, com certeza a NR1 vai mostrar quais empresas realmente cuidam das pessoas, dos seus funcionários, tá? E quais elas aí, porque tem muitas delas, faz discursos bonitos. Se você for em algumas empresas, na hora que você acaba de entrar, tem a visão, tem um monte de coisa que coloca lá coisas bonitas, tá? Mas na verdade que só está no quadro, não está realmente fazendo executar. E a saúde mental não pode ser tratada como frescura, que tem muita gente que acha que é frescura. Sobrecarga, pressão abusiva, metas impossíveis, chefias despreparadas, adoece os trabalhadores. E nós sabemos aí que 70% da pesquisa foi feita que o trabalhador pede conta ou pede para ser mandado embora é por causa da liderança. Olha, 70%. Então isso quer dizer que a liderança não estão preparada para tomar conta de ser humano, de trabalhadores. Marcelo, eu acredito que sim. E você também vê que a maioria das empresas, a maior parte das empresas, elas ainda não entenderam o propósito dessa atualização? Concordo com você, Lívia, que muitas empresas ainda não entenderam. Algumas acham que basta fazer uma palestra, colocar um cartaz, passar um vídeo, aí que vai resolver o problema. Não, mas a norma existe mudança real na organização do trabalho, que tem que avaliar risco, corrigir problemas e melhorar o ambiente, que hoje se fala muito de ambiente tóxico. Então, por isso que precisa rever tudo isso. E como mudar um ambiente de trabalho doente? Primeiro, tem que ouvir os trabalhadores. Não adianta você estar de fora, porque hoje as empresas estão contratando coach. No meu ver, está gastando dinheiro, porque tem que ver realmente a necessidade. E para ver, para mudança, tem que fazer o quê? Ouvir os trabalhadores. E muitos não ouvem os trabalhadores, tá?
depois rever as metas, ver a jornada, ver as lideranças, porque tem liderança ultrapassada, tem que ver os casos de assédio, ver também os excessos de cobrança e a falta de pessoas para trabalhar. Porque quando a pessoa não trabalha livre, se cobra muito quem está trabalhando, tá? O ambiente saudável não se constrói com propagandas, mas se constrói com respeito, com dignidade. Mas pelo que a gente percebe aí, as pessoas ainda não entenderam que era para ontem, para elas já terem se atualizado com relação a isso, né? Exatamente. Quando as pessoas, assim, digamos, elas acostumarem com essa atualização, né, e passarem a entender que precisam enxergar o trabalhador como um todo, o critério ambiente de trabalho sadio, na sua opinião, será uma forma de competição entre as empresas? Exatamente sim. Eu falo isso porque tem gente, quando tem vaga aberta por certa empresa, as pessoas mandam currículo e falam, tem aberta? Não, aquela empresa não quer. Então, o trabalhador já está tendo resistência para trabalhar em empresa, tá? A empresa que cuida do trabalhador vai produzir mais, vai reter seus talentos, vai reter quem? Os trabalhadores, tá? Vai reduzir o número de afastamento e no futuro o trabalhador vai olhar não só para o salário, mas também para a qualidade de vida da empresa, tá? Os principais aspectos aqui, Lívia, da mal liderança, é uma pesquisa que foi feita em 2025-2026, bate recorde de que, em 2025, mostraram que 38% dos desligamentos no Brasil foi pedido voluntário, muitos motivados por liderança fraca. Essa é uma pesquisa atrás. E como eu estava te falando, o foco no chefe. Na empresa, cerca de 70% a 75% dos trabalhadores deixam o trabalho por causa do seu gestor direto, ou seja, seu líder, seu encarregado direto ali, na organização. Então, na empresa está perdendo trabalhadores fiéis, trabalhadores com experiência, profissionais de verdade por causa da chefia, da liderança. Então, isso é uma situação muito preocupante aí para as empresas, porque não está tendo trabalhador e com esse comportamento vai ser difícil, tá? E todos eles relatam na pesquisa aqui comportamento tóxico, assédio, gritaria, falta de ética e favoritismo. Tipo assim, se eu não te contrato por competência. Porque eu gosto de você. Não, porque você tem 10 anos lá, sabe fazer, mas vou fazer. Lívia, que é minha amiga, vai para o setor lá, ganha mais do que já está lá e não sabe fazer o serviço. Essa que a pesquisa vem trazendo, essa situação. Então, é a falta de reconhecimento dos trabalhadores. Não é reconhecer somente, bater um tapinha nas costas, não, mas sim valorizar o esforço da equipe com um salário digno, tá? A mal comunicação dos gestores, não escuta, não orienta, só manda. Não quer escutar. A chefia de hoje é isso. Então isso precisa mudar com urgência. E às vezes a pessoa que trabalha ali no dia a dia fazendo determinada função, ela sabe realmente o que está se passando na empresa, né? E ela poderia ser mais ouvida para ajudar a empresa. E os gestores, sinceramente, a falta de comunicação, a má comunicação, porque às vezes as pessoas estão na empresa há 30, 40 anos, mas sempre foi assim. Gente, sempre eu falo, temos mudança da tecnologia, temos mudança na situação. Vamos pegar aqui, sempre eu pego esse exemplo. Vamos pegar 30 anos atrás, 40 anos atrás, as usinas plantavam cana de quê? Manual. Cortava o quê? Manual. Hoje temos o quê? A mecanização. Tudo através de tratores, os maquinários das máquinas. Até para colocar veneno ou colocar alguma coisa. Os drones estão aí fazendo. Antigamente os trabalhadores estavam lá nas costas fazendo essa situação. Hoje mudou. Então as pessoas têm que entender que a cultura está mudando, a estrutura está mudando e a liderança precisa ter uma cabeça aberta. Que trabalhador não é escravo para estar gritando. Trabalhador, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser ouvido. A era do chefe já acabou. Hoje agora os nomes estão bonitos, gestores. Mas vocês gestores mesmo? Exatamente, tem que evoluir também, né? Agora a gente vai fazer uma breve pausa e já volta. Há quase 4 décadas, o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região está na linha de frente da luta pelos direitos dos trabalhadores. Afinal, direito não se ganha sozinho, se conquista,
se defende e se amplia. A lei não garante benefícios como ticket alimentação, cesta básica, plano de saúde ou participação nos lucros. Tudo isso é resultado da força da organização sindical nas negociações. E a luta vai além. O sindicato atua para garantir respeito, dignidade e ambientes de trabalho livres de assédio. Aqui, o trabalhador não está sozinho. Tem atendimento jurídico gratuito, convênios que fazem a diferença e apoio de verdade. E também tem qualidade de vida. Ranchos em Sales e Borborema, estrutura completa para você e sua família, além de parcerias para lazer e descanso. Ser sócio é fortalecer essa luta, é garantir conquistas hoje e proteger o amanhã. Não fique só, fique sócio. Sindicato da Alimentação de Catanduva, a voz que defende você. O programa Voz do Trabalhador está de volta. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Câmara, aprovou na última semana o parecer favorável à proposta de emenda à Constituição, PEC, que acaba com a escala de trabalho 6x1, 6 dias de trabalho para 1 de descanso. Com o aval da comissão, a proposta seguirá para uma outra comissão especial. O relatório do deputado Paulo Azi, da União Brasil da Bahia, foi aprovado de forma simbólica, ou seja, sem o registro nominal dos votos dos parlamentares. O relatório se limita a analisar a compatibilidade do tema com a Constituição. Para o parlamentar, o texto preenche os requisitos constitucionais para avançar no Congresso. O deputado elaborou relatório sobre 2 textos apresentados por parlamentares de esquerda. Um proposto pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, no ano passado, que prevê a redução da jornada de trabalho para 4 dias por semana, com prazo de 360 dias para a entrada em vigor da nova regra. A segunda é uma PEC de autoria do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e foi apresentado em 2019. O texto reduz a jornada de trabalho a 36 horas semanais, com prazo de 10 anos para a entrada da norma em vigor. Ambas propõem que a jornada não ultrapasse 8 horas diárias. Paralelamente, o governo Lula apresentou um projeto de lei que é um instrumento diferente de uma PEC e que não altera a Constituição, que prevê a redução do limite de jornada de trabalho semanal para 40 horas e reduz a escala de 6 para 5 dias de trabalho, com 2 dias de descanso remunerado. Atualmente, a jornada semanal máxima de trabalho é de 44 horas semanais. Dito isto, nada muda por enquanto? Lívia, exatamente, nada muda por enquanto, foi que a proposta avançou na comissão, tá? Mas ainda precisa passar por outras etapas no Congresso. Então, por enquanto, seguimos no 6x1. Quais os próximos passos, Marcelo? Vamos lá, precisa ser agora, já foi criada a comissão especial, onde o texto será discutido com profundidade, depois vai ser analisada ainda, esse é meu medo aqui, Lívia, essa comissão. Porque aí eu volto a repetir, a reforma trabalhista ela para mudar eram uns 12 itens, mudou um monte de coisa, tá? Então os deputados e senadores aproveitam a oportunidade, principalmente os empresários que estão lá dentro, e muda toda a situação, tá? Então será feito agora essa discussão, vai ter emendas, vai ter várias situações, o texto original pode ser alterado, tá? E depois disso será votado na Câmara e depois no Senado, e depois o presidente tem que assinar para valer como lei. Mas se ele sofrer alguma alteração no Senado, ele tem que voltar para a Câmara? Eu falo assim, alteração, porque do original que é hoje. Sim, tá? Não, mas depois que ele é aprovado na Câmara, ele vai para o Senado. Se tiver alguma alteração lá, ele tem que voltar para a Câmara, volta para a Câmara, é exatamente isso. Então, provavelmente não vai ser aprovado em maio. Eu acredito que vai devido às eleições, que aqui já
deixei nas assembleias bem claro, todos os deputados federais e senadores do estado de São Paulo que tentar nos enrolar, tentar nos impedir de ter essa garantia do fim dessa jornada de 6 por 1 e a redução da jornada, nós vamos publicar para todos na rede social, nas assembleias. Aqui nós vamos noticiar quem são os contra os trabalhadores, para a gente não votar em outubro. Eu acredito que eles vão acelerar, porque precisa dos nossos votos. E aí, caso aprovado, como é que ficam as escalas de trabalho? As indústrias da alimentação, elas trabalham muito com escalas, turnos, né? Como é que fica isso? Vai ter que ser refeito todo esse trabalho? Precisa ser refeito e nós vamos ter que aguardar o texto final. Como eu falei para vocês, com certeza terá algumas alterações. Mas a ideia central é reduzir a jornada e acabar, lógico, com a jornada 6 por 1, que todos os trabalhadores possam descansar 2 dias seguidos, tá? O sindicato defende a redução da jornada sem redução do salário, deixa bem claro isso, porque o trabalhador precisa viver, precisa descansar, precisa cuidar da família, tá? E precisa, principal, saúde. Se não tem saúde, não temos nada. Bom, e por falar em trabalhador, saúde, escala de trabalho, vamos falar agora de uma data muito importante que representa aí luta, conquista, resistência, que é o Dia do Trabalhador, celebrado na próxima sexta-feira, 1º de maio, mais um feriado aí para conta, né? O 1º de maio é uma data histórica e eu queria que o Marcelo falasse qual o verdadeiro significado do Dia do Trabalhador, principalmente para a categoria da alimentação hoje. Lívia, o 1º de maio não é apenas um feriado. É uma data de luta em memória à resistência em favor dos nossos direitos, tá? Tudo que o trabalhador tem hoje foi conquistado em mobilização. E diga de passagem, muitos perderam a sua vida para manter, para garantir, ter alguns direitos, como 13º, fundo de garantia, afastamento pelo INSS. Então foi uma construção há anos, tá? Então por isso que hoje devemos colocar nesse mês e dizer: a mobilização dos trabalhadores sempre é importante dizer que dia do trabalho é dia do direito nosso. Eu sempre faço essa pergunta e aí eu quero que você reforce. Os trabalhadores, eles têm ainda motivos para comemorar ou é um momento mais de reflexão diante de tudo isso, né? Reforma trabalhista, redução de jornada, NR01, enfim... Todas essas pautas que envolvem os trabalhadores. É um momento para mais reflexão ou comemoração? Lívia, vamos falar, são um pouquinho das duas coisas. Não podemos também ser ingrato aqui e dizer que não, porque nós já avançamos em algumas coisas também, tá? Então, comemorar as conquistas e vamos ter que refletir os desafios, que temos grandes desafios aí pela frente. Ainda temos baixos salários, pressão, temos a terceirização, que o trabalhador terceirizado, ele não tem plano de saúde, ticket de alimentação, não tem transporte e está dentro no meio nosso da alimentação, adoecimento, tentativa de retirada de direito. Então, temos conquista que a gente conseguiu, alguns avanços nos nossos acordos de convenção coletiva de trabalho, tá? E mais também nós perdemos alguma coisa nesse meio de caminho, tá? Temos conquistado várias coisas importantes, tá? Porque o direito dos trabalhadores é um direito, já diz, é direito, não é dever, é direito dos trabalhadores ter um salário digno, ter saúde, segurança. A saúde é em primeiro lugar, porque sem saúde nós não temos trabalho. Então, isso é muito gratificante que o trabalhador possa ter uma posição, falando, eu prefiro ter uma saúde, o que muitos estão fazendo, saindo de empresa, porque a empresa está adoecendo. Então, por isso que nós temos para comemorar, mas temos também muitas coisas para conquistá-los. Muitos direitos que os trabalhadores possuem hoje, eles não estão na CLT, como, por exemplo, plano de saúde, ticket de alimentação. Então, essas e quais outras principais conquistas garantidas pelo sindicato aí em negociação, Marcelo? Sem dúvida, Lívia, por isso que a negociação coletiva de trabalho é importante. E aí a negociação, quando eu falo coletivo, tem dois patamares. O primeiro é a convenção, que vale para o Estado de São Paulo. E depois tem os acordos coletivos de trabalho, que é individual por empresa, que isso é fundamental. E na nossa base, Lívia, conseguimos avanços muito importantes. Nós temos aí pisos
por setores acima da Convenção Coletiva de Trabalho. Nós temos nenhuma categoria nossa, temos um piso no valor de R$ 1.621, que é um salário mínimo, tá? E aí, como você traz o que não tem na lei, então PPR, participação dos resultados, ticket alimentação, ticket refeição, 13º no ticket alimentação, abono sindical, cada ano de casa o trabalhador ganha um valor por isso, reajuste acima da inflação, melhores condições de jornada de trabalho, cesta natalina, violência doméstica, a mulher agredida ou a mulher ameaçada, ela pode ficar 5 dias apresentando boletim de ocorrência sem perder o seu dia de trabalho, nem perder seu emprego. Plano de saúde, plano odontológico, adicional noturno, que a lei diz que é 20%, nossos acordos e convenção varia de 35% a 50%. Esses benefícios sociais é importante para os trabalhadores, porque a lei não prevê. Então, isso só acontece porque existe um sindicato forte, igualmente o nosso, que luta, faz assembleia, fazer como ditado, dá cara a bater. Vai, briga por conquista dos trabalhadores. Então, a participação dos trabalhadores ela é muito importante nas negociações e no dia a dia do sindicato. Exatamente, é essencial, tá? Porque o sindicato forte é quando o trabalhador participa. Quando o trabalhador pergunta, não precisa perguntar na assembleia, mas se manda e-mail, manda um WhatsApp dizendo, ó, trabalho na empresa tal, gostaria disso, é mobilizar, dizer qual é a mudança que tem que ser feita, porque o momento é agora, é um momento de negociação. Passou esse momento, só podemos reivindicar o ano de 2027. Então, por isso que a mobilização é importante. Quando o trabalhador acompanha o sindicato nas redes sociais, cobra e participa nas assembleias, isso nos fortalece toda a categoria, não só na empresa não, na toda a categoria. Vamos falar do setor de usina, no setor de doce, isso nos ajuda bastante. O sindicato não é só a diretoria, o sindicato é todos os trabalhadores juntos. E nós não estamos aqui falando em discurso, nós estamos falando da realidade, nós queremos mudança, nós queremos transformação. Você acredita, Marcelo, que os trabalhadores eles reconhecem esse trabalho do sindicato ou ainda existe falta de informação? Lívia, é uma situação assim, que vou ser bem sincera no que eu vou falar. Existe sim uma parte dos trabalhadores que reconhece o papel do sindicato, principalmente aqueles que precisam, que já precisaram do sindicato, algo que aconteceu assim, que precisou do sindicato, falando, não, é assim que tem que fazer, porque na verdade eles têm que enxergar todos os trabalhadores, porque se não fosse o sindicato, eles hoje estão ganhando um piso de R$ 1.621. E não tinha ticket de alimentação, nem todos os benefícios que nós falamos aqui, tá? Mas se alguém diz que não conhece, não é falta de comunicação, porque nós fazemos assembleia. Nós iremos às empresas fazer assembleia. Nós convocamos os trabalhadores a vir ao sindicato. Então, não é falta de informação. Se você olhar no nosso site, nas redes sociais do sindicato, no programa de TV que tem no YouTube, que fica para você rever depois, tem na Nova TV, então tem Instagram, Facebook, então a publicação está sendo feita. Então, se não reconhece o papel do sindicato, infelizmente é uma pessoa ignorante. Tá? Infelizmente, porque sabe da importância se não tiver o sindicato, se o sindicato não negociar, como já a jurisprudência do Supremo Tribunal diz, não tem outra atividade, você vai perder toda essa situação. Tá? Então, por isso que nós queremos e reforçamos que nós temos estrutura para defender o trabalhador, nós temos um corpo jurídico para isso. Então, os trabalhadores têm que reconhecer o nosso trabalho, o trabalho do sindicato. Quais os principais desafios hoje que os trabalhadores da alimentação enfrentam, Marcelo? Lívia, os principais desafios é o salário que é o maior desafio. É o salário baixo, né? Mas é importante dizer que o maior desafio não é tão somente o salário. É pressão por produtividade, jornada intensa, passando das 8 horas, saúde mental dos trabalhadores, custo de vida elevado, mudança na relação do trabalho. Tá? É importante aqui dizer que a necessidade do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, porque o trabalhador está cansado. O trabalhador, ele não vive, ele apenas está sobrevivendo, porque ele trabalha exaustivamente para pagar a conta e não sabe o que é qualidade de vida.
Por isso, Marcelo, que essa questão da qualidade de vida, a discussão da redução da jornada de trabalho, isso impacta muito na vida do trabalhador. Exatamente, impacta diretamente, porque hoje não basta você ter um emprego. Você precisa ter condições dignas para viver. Por isso que nós defendemos aqui jornada de trabalho equilibrada, respeito ao descanso, saúde física e mental, que nós estamos tratando da NR1, que as empresas precisam reconhecer isso, que trabalhador não é máquina, é ser humano. Bom, e só um recado, antes do Marcelo deixar uma mensagem para os trabalhadores com relação ao dia 1º de maio, é sobre o título de eleitor, pessoal, porque o prazo para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor, para você poder, votar nas eleições deste ano, é até o dia 6 de maio, ou seja, na próxima semana. Aí, a partir do dia 7, a Justiça Eleitoral, ela encerra o cadastro para organizar as eleições. Pela legislação, o cadastro eleitoral é fechado 150 dias antes do primeiro turno. O primeiro turno será em 4 de outubro e o segundo está marcado para o dia 25. Então, quem vai completar 18 anos tem até o dia 6 para tirar o título e votar nessa eleição. De acordo com o artigo 14 da Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todos os brasileiros maiores de 18 anos e facultativos para pessoas analfabetas, maiores de 70 e os jovens de 16 e 17 anos. Jovens a partir de 15 anos já podem tirar o título, no entanto, só poderão votar se completarem 16 anos até o dia da eleição. Então, se você tem alguma pendência aí com a Justiça Eleitoral, se você quer tirar seu título, se precisa transferir, cadastrar biometria até o dia 6 de maio. A partir do dia 7, já não pode mais. A gente volta nesse assunto a semana que vem, né, Marcelo? Para dar mais informações. E aí, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os trabalhadores. Vamos lá, quero deixar aqui para todos os trabalhadores e trabalhadoras, não somente de Catanduva, mas região, mas o Brasil. O Dia do Trabalhador não é só comemoração, é resistência. É lembrar que nenhum direito veio fácil, nenhuma conquista foi de graça. Tudo foi construído com luta, união e coragem. O trabalho dignifica, mas é Deus que nos fortalece. Que neste Dia do Trabalhador nunca falte emprego digno, nunca falte força para continuar, nunca falte fé para vencer os dias difíceis, porque quem planta com esforços, colhe com honra. Hoje é o dia de valorizar quem produz, quem move e movimenta este país, quem levanta cedo e não foge da batalha. E o mais que nunca é dia de defender direito, dia de cobrar respeito, dia de fortalecer a união, porque o trabalhador sozinho, ele é fraco, mas unidos somos imbatíveis. E acima de tudo, que Deus abençoe e continue dando força, sabedoria e proteção a cada trabalhador, a cada pai, a cada mãe, a cada jovem que luta diariamente pelo seu sustento do dia a dia. Feliz Dia dos Trabalhadores. Feliz Dia do Trabalhador, comemore a sua data e pense bem que nós temos eleições esse ano e muita coisa pode favorecer ou não o trabalhador. Assim a gente encerra o programa de hoje, agradecendo a sua companhia e desejando uma ótima semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite, uma ótima semana. Que Deus abençoe.